Olá, aluno! Olá, aluna! Bem-vindo a mais uma aula de Física com seu professor Dadson Leite, né? E hoje nós vamos falar sobre materiais semicondutores e dispositivos microeletrônicos. Os materiais semicondutores, eles estão mais presentes no nosso dia a dia, mais do que a gente consiga observar ou imaginar, ok? Então, muitos desses materiais, eles estão presentes naquelas tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia, que são muito importantes, né, para determinadas funções, e a gente não se dá conta de que esses materiais, eles são materiais semicondutores, certo? Então, por isso que eles são muito importantes para a microeletrônica, ok? Preste bem atenção na palavra, né? Microeletrônica, né? São esses dispositivos eletrônicos que estão ficando cada vez menores e tendo uma funcionalidade muito maior, ok? Então, nós vamos fazer uma breve introdução desses materiais semicondutores. Vamos falar dos condutores elétricos, okay? Lembrar o que são condutores elétricos. Vamos lembrar também o que são isolantes elétricos, para depois nós falarmos, né, da resistividade dos semicondutores, os semicondutores na microeletrônica, ok? E o semicondutor intrínseco, ok? Então, esse é o nosso esquema de hoje. Então, vamos lá, né? Bom, então, fazendo uma breve introdução, né? Os materiais semicondutores, eles são materiais que possuem baixa condutividade elétrica, ok? Então, eles não possuem uma alta condutividade, mas também eles não são isolantes, certo? Então, eles possuem uma baixa condutividade elétrica. Esses elementos estão entre os condutores e os isolantes. Então, ele não é nem condutor e nem isolante, mas ele está ali no meio termo. Esses são os materiais semicondutores. A palavra também já é bem sugestiva, né? Semicondutor. Então, é próximo de ser um condutor. Tá ok? E são capazes de mudar sua condição de condução elétrica com facilidade. Certo? Então, será alterado outras condições para que ele consiga conduzir mais ou menos corrente elétrica. Okay? Então, o semicondutor ele tem essa propriedade e essa facilidade. Então, a imagem aqui nós temos alguns dispositivos que vocês já conhecem aí. Pode ser de algum dispositivo eletrônico que você tem em casa. Ok? Tem os transistores, tem um LED, tem um resistorzinho, tá ok? Então, são materiais aí que são materiais semicondutores. Então, você pode pegar uma placa de um computador, de um celular, ok, que esteja aí inutilizada, você vai conseguir observar esses dispositivos lá na sua placa, tá ok? Então, esses são dispositivos semicondutores, certo? Então, vamos falar primeiro dos condutores elétricos. Então, condutores elétricos, eles são materiais que facilitam o fluxo de cargas elétricas. Okay? Então, os condutores, eles facilitam o fluxo de cargas elétricas. Okay? Eles deixam, né, os materiais, a propriedade material deixa com que essas cargas elétricas, ou esses portadores de cargas elétricas, eles consigam fluir com maior facilidade. Certo? Um exemplo aqui são os fios elétricos, né? Esses fios elétricos que tem na sua casa. Esses fios de eletricidade, eles são materiais condutores. Ele tem que ser materiais condutores para poder facilitar a passagem da corrente elétrica. Ok? Se não fosse materiais condutores, não chegaria energia elétrica na sua casa. Então, isso é bem sugestivo. Ok? E os isolantes elétricos? Os isolantes, eles são os materiais que dificultam o fluxo de cargas elétricas. Eles impedem ou eles dificultam muito a passagem da corrente elétrica. Esses são materiais isolantes. Certo? O vidro, a borracha, o próprio ar, ok? São materiais isolantes, tá ok? Agora lembrando, o material isolante ele vai depender também de umas condições, ok? Porque o material isolante ele vai também depender
da quantidade desse material para uma quantidade de carga elétrica. Se tiver uma quantidade de carga elétrica muito grande, uma corrente elétrica muito grande, e uma quantidade desse material isolante muito pequeno, infelizmente ele não vai conseguir ali segurar a passagem da corrente elétrica, ele não vai conseguir segurar o fluxo. Tá ok? Isso é muito simples. Luva de borracha para mexer aí nos fios de alta tensão. Dependendo da tensão que for mexida, certo? A pessoa que vai manusear vai precisar de uma quantidade de borracha especial ou de maior espessura. Tá ok? Então, esses são os isolantes. Também super importantes. Ok? Uma relação que a gente pode fazer da temperatura com a eletricidade é que grande parte dos isolantes elétricos também são isolantes térmicos. Certo? E grande parte dos condutores elétricos também são condutores térmicos. Tá certo? Então, esses são os materiais isolantes. Quanto à resistividade. Ok? Então, pela segunda lei de Ohm, né, vê lá das leis de Ohm, né, dos resistores, nós temos que a resistividade, né, a resistência é igual a resistividade multiplicado pela razão do comprimento do condutor pela sua área, né, a área transversal. Então, essa é a segunda lei de Ohm. Fazendo um manuseio matemático, então nós vamos ver que a resistividade ela vai ser a resistência multiplicado pela área, né, a área transversal, tudo isso dividido pelo comprimento, né, o comprimento lá do fio, cuja unidade vai ser o ohm vezes metro, unidade de sistema internacional. Mas também nós podemos adaptar para unidades, né, usuais, como ohm, centímetro e por aí vai. Tá ok? Então, se nós pegarmos aqui, fizer pelo ohm centímetro, que não é a unidade do sistema internacional, se nós pegarmos o cobre, por exemplo, o cobre ele é um condutor. Né? Os fios da sua casa, eles são de cobre, né? Que é o material que é utilizado para conduzir a corrente elétrica, né? Aí nas redes, né? De alta e baixa tensão. Então, o cobre ele tem uma resistividade. Lembrando que a resistividade é uma característica do material. Cada material apresenta uma resistividade. Ok? Tem aqueles que apresentam mais resistividade e aqueles que apresentam menos resistividade. Tá certo? Aqueles que apresentam mais resistividade são materiais que dificultam a passagem da corrente elétrica. E aqueles que apresentam baixa resistividade, eles são aqueles materiais que facilitam a passagem da corrente elétrica. Certo? Então, nós temos aqui o condutor. Certo? Esse condutor ele vai ser o cobre, como eu já disse para vocês. Certo? Então, o cobre ele vai apresentar uma resistividade, né, a casa, né, de aproximadamente, a grandeza será de aproximadamente 10 a menos 6. Certo? Percebam o seguinte, 10 a menos 6 é o mesmo que eu dividir 1 por um número que apresenta aí 6 zeros. Ok? 1 acompanhado de 6 zeros, né? 1 milhão. Então, eu estou dividindo 1 por 1 milhão. Ok? Essa é a resistividade do cobre. Ou seja, é uma resistividade muito pequena, uma resistividade muito baixa. Ok? Ele não é muito pequeno, e quase não apresenta resistividade. Essa que é a verdade. Ok? Isso para cada centímetro. Como eu coloquei lá, isso para cada centímetro. Certo? Então, o cobre, ele é um condutor, e ele chega a ser um bom condutor, que é aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia, justamente por conta de uma resistividade muito pequena. Ok? Se a resistividade é muito pequena, o fluxo desses portadores de cargas elétricas é um fluxo muito grande. Né? É inversamente proporcional. Se a resistividade é muito pequena, o fluxo é muito grande. Certo? Ele não apresenta muita dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Por isso, ele entra na classe dos condutores.
Então, por isso, ele é considerado condutor. Ok? Resistividade pequena, condutividade alta. Certo? Lembre-se disso. Se a resistividade é pequena, a condutividade é alta. Ok? Já o isolante, né, no caso nós peguei aqui a mica, vai ter resistividade de grandeza aproximadamente 10 elevado a 12ª ohm por centímetro. Certo? Lembrando que eu não estou trabalhando no sistema internacional, estou trabalhando com centímetro. Né? Então, 10 a menos 12 ohm centímetro. Quer dizer, 10 a 12, né, positivo. Ok? 10 a 12 é o mesmo que eu multiplicar por 10 acompanhado de 12 zeros. Então, é um número muito grande. Certo? Se é um número muito grande, isso quer dizer que a resistividade também é muito grande. Ok? É uma resistividade muito grande, muito acentuada. Se a resistividade é muito grande, a condutividade, que é o que facilita a passagem da corrente elétrica, ela é muito pequena. Se a condutividade é muito pequena, quer dizer que esse material ele será um isolante elétrico. Tá ok? Então, recapitulando. Quando a resistividade ela é muito grande, a condutividade ela é muito pequena. São inversamente proporcionais. Se a condutividade é pequena, o material é um isolante. Se a condutividade, se a resistividade for muito pequena, a condutividade é muito grande. Logo, esse material será um condutor elétrico. Tá ok? Então não esqueçam isso, porque lá na frente nós vamos de novo falar sobre condutores, né, em outras aulas, condutores e isolantes. Então não pode esquecer essa relação. Bom, então entrando aqui nos semicondutores de fato, os semicondutores eles têm aquela condutividade intermediária, né, entre isolante e condutor. Certo? Ele não chega a ser um condutor, mas também não é um isolante. Então é intermediário ali. Tá certo? Então nós temos aqui, na tabela periódica, né, aqui é a classe dos semimetais. Então nós temos aqui alguns, como o silício e o germânio. Ok? Então o silício e o germânio, eles são semicondutores que são bastante utilizados na microeletrônica. Vamos falar bastante sobre eles. Então nós encontramos aí esses semicondutores justamente nesta faixa. Certo? Mas é só nesta faixa? Não, tem um carbono também. O carbono também é considerado um semicondutor, mas ele não é tão utilizado quanto o silício e o germânio. Então na tabela periódica nós podemos encontrar esses semicondutores justamente aí nessa classe. Lembrando que para lá na tabela periódica, né, para lá desses semimetais, ok? Nós temos ali os ametais ou não metais e os gases nobres. E para cá nós temos os metais, não é isso? Nós temos uma grande quantidade de metais que são as famílias, né? Aí, como o alumínio, certo? Como o cobalto, como o ferro, que são os metais e que são bons condutores, tá certo? Então, nós podemos encontrar na tabela periódica justamente naquela posição, ok? Bom, então, para ser semicondutor, vai ter que ele tem uma resistência típica. Não é? Se nós pegarmos ali o silício e o germânio, que são o que nós iremos falar aqui bastante, o silício ele tem uma resistividade de 50 vezes 10 a terceira. Não é? Dá para ver que não é uma resistividade muito grande. Nada comparado ao 10 elevado ao quadrado que nós vimos anteriormente da mica. 10 elevado a 12ª, desculpa, que nós vimos da mica. Tá ok? Então ele está na casa do 10 a terceira. Então não chega a ser uma resistividade muito grande. Tá certo? Mas ele também não é uma condutividade muito grande. Tá ok? A condutividade nós vimos lá que estava na casa do negativo, né? O expoente negativo. A exemplo disso nós temos o germânio. Certo? O germânio que tem ali a resistividade de aproximadamente 50 apenas. Ok? Ele não tem nem a multiplicação pela base de 10. Tá certo? Então, ele está ali intermediário. A gente consegue ver aqui nos valores que ele está intermediário. Tá ok? Então, essa é a resistência típica aí
é deles, tá certo? Os semicondutores, eles têm algumas características, como, por exemplo, uma camada de valência, né, que é a última camada. Essa última camada, que nós chamamos de camada de valência, ela vai apresentar, certo, 4 elétrons, certo, nessa última camada, certo? Por isso eles são chamados de átomos tetravalentes. Só lembrar, tetra é 4, ok? Então ele apresenta 4 elétrons na camada de valência, certo? Nós temos o exemplo do carbono, do silício e do germânio, ok? Carbono, silício e germânio, certo? Vamos enfatizar mais no silício e no germânio, tá ok? Então, recapitulando, a última camada, que é chamada camada de valência, tá ok? Nela possui 4 átomos, por isso ela é considerada tetravalente, tá certo? Então, nós temos aqui uma tabela que vai falar justamente dessa condutividade. Então, nós temos aqui a sílica fundida, o diamante e o vidro. Já entra na classe dos isolantes, certo? Uma condutividade muito pequena, ok? Aí entra ali o silício e o germânio, certo? O silício e o germânio já vai ter uma condutividade intermediária, tá ok? E nós temos ali os metais, né? São os condutores, que nós já temos ali o ferro, o cobre, tá ok? O ouro, a prata, então já entra ali na fase dos condutores. Percebo que a condutividade lá é muito maior do que a dos semicondutores e, logicamente, muito maior do que a dos isolantes, ok? Então, desta forma, a gente consegue visualizar onde é que está localizado os semicondutores aí nessa linha que vai dar o valor da condutividade, certo? Muito fácil, né? Muito simples. Bom, então aqui nós temos 3 átomos para poder a gente observar o comportamento cuja última camada, né, que é a camada de valência. Então nós temos aqui o cobre. O cobre, ele é um condutor, certo? Num condutor, nós temos apenas na última camada, se vocês perceberem, a última circunferência, ela apresenta apenas um átomo, tá ok? Porque os condutores, eles apresentam ali de 1 a 3 átomos na última camada, tá ok? Isso justamente para poder facilitar essa troca, né, essa ligação que eles vão fazer. Então, o cobre ele apresenta apenas uma camada na última, né, um elétron na última camada, na camada de valência. Okay? Por isso ele é considerado um condutor, tá certo? O silício, que é o semicondutor, ele apresenta 4 elétrons na última camada. Tá ok? Então, ele é tetravalente, apresenta os 4. E o argônio, certo? Que é um isolante, é um gás, é um isolante, ele vai apresentar 8, né, na última camada. Então, os isolantes ele apresentam aí de 5 a 8 elétrons na última camada, tá ok? Então, como ele apresenta ali, já o 8 já está completa, né? A regra do octeto tem que ter 8 elétrons na última camada, tá ok? Então, ele é considerado ali o isolante, tá certo? Bom, então, semicondutores na microeletrônica. É utilizado o silício e o germânio. Certo? Nós estamos sempre enfatizando os dois. O silício está sendo muito utilizado agora, né? É um metal muito fácil de se encontrar, quem encontra-se ali na areia da praia, então ele é muito simples de se encontrar. O germânio já foi muito utilizado, antigamente utilizava-se muito o germânio, certo? Mas está sendo, já vem sendo aí modificado, né? Substituído pelo silício. Então, percebam o seguinte, independente das camadas anteriores, as camadas que estão mais próximas do núcleo, ok? A última camada, que é a camada de valência, tanto do silício quanto do germânio, vão apresentar aí 4 elétrons nessa última camada, que é na camada de valência, ok? Então, nós conseguimos observar aqui essa igualdade entre eles quanto a essa camada de valência, ok? Bom, o semicondutor intrínseco, nós chamamos de semicondutor puro, certo? Bom, tanto o silício quanto o germânio se estabilizam quando possuem 8 elétrons na última camada. Regra do octeto, 8 elétrons na última camada, que nós chamamos de camada de valência, certo? Os átomos de silício ou de germânio, quando são colocados juntos, compartilham elétrons
da camada de valência com os átomos vizinhos, certo? Fazendo uma ligação covalente entre eles, formando um cristal semicondutor. Veja como é simples. Então, esses átomos de silício, né, eles vão compartilhar entre si os seus elétrons. Isso para que eles fiquem, né, com 8 camadas, 8 elétrons na última camada. Certo? Então, a figura ela mostra aqui, né, que cada átomo desse de silício, né, cada partícula de silício, ela acaba tendo 8 quando é compartilhada, formando ali um cristal de semicondutor de silício. Certo? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula e até a próxima.